Vamos falar de medo? Medo é um sentimento universal. A não ser que você seja um psicopata que não sente nada, você vai sentir medo algum dia na sua vida, em algum momento. Todos nós somos capazes de ter medo e, graças a Deus, isso é viável, porque o medo pode nos proteger de muitas coisas. O que significa o medo? Medo é um sinal que a gente manda para o corpo dizendo: cuidado, proteja-se, alguma coisa ruim pode acontecer. Então, quando a pessoa tem medo de uma coisa real, fica muito tranquilo evitar a situação, evitar aquilo que está ocorrendo e se proteger. Então, o medo é funcional, o medo é uma coisa de grande utilidade. Agora, quando é que esse sentimento universal de tanta utilidade acaba prejudicando o ser humano? Prejudica quando ele é excessivo e quando o medo não é de coisas reais. Porque, na realidade, muitas vezes, nós imaginamos uma importância, uma gravidade tão grande a certos eventos que, às vezes, não corresponde à realidade. Então, nós temos que ver que o medo é funcional, o medo é útil, se ele é proporcional ao desafio que a gente encontra e se ele é proporcional ao perigo verdadeiro que a gente está encontrando. E muitas pessoas me perguntam, muitos pacientes meus perguntam, qual a diferença entre medo e ansiedade? A ansiedade ocorre frente a alguma coisa que vai acontecer. Então, você imagina que vai acontecer, você sabe que vai acontecer e você pode desenvolver essa ansiedade porque você teme não ser capaz de lidar com essa situação que vai se apresentar a você. O medo é mais imediato. O medo é aquilo que ocorre na hora. Você está com medo de um possível assalto, você está com medo de um possível acidente, você está com medo de alguma coisa que está te amedrontando, te está ameaçando. Aí você tem o medo. Agora, a ansiedade é um pouco diferente, embora o medo possa gerar ansiedade e a ansiedade pode também gerar o medo. Agora, quando é que o medo não vale a pena? Quando é que o medo é algo que a gente tem que tentar evitar de ter? Quando a nossa imaginação, a nossa criatividade é tão grande mentalmente que, na realidade, dá espaço para que a gente pense que algo é pior do que realmente é. Então, se você tem medo de algo que não vai te causar nenhum dano, então você precisa verificar por que esse medo ocorre. Por exemplo, você entra num elevador, tem várias pessoas subindo nesse mesmo elevador. Você tem medo de entrar no elevador? Por que esse medo? Na realidade, você sabe como é que você pode fazer desaparecer o medo? Existem algumas técnicas para isso. Mas primeiro eu quero me apresentar. Eu sou a doutora Marilda Lippe, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho no Instituto de Psicologia e Controle do Estresse. Se você tiver desejo de saber mais informações sobre essa terapia que a gente faz, essa psicoterapia do medo, da ansiedade, do estresse, visite nosso site, é www.estresse.com.br. E se você está gostando desse vídeo e dos outros que eu tenho no meu canal, não se esqueça, se inscreva no canal. Clique naquele sinozinho para você poder receber também informações, porque eu ponho vídeos novos toda quinta-feira. Então você vai poder ter acesso a todos esses vídeos que estão sendo sempre sobre assuntos que o povo pede para a gente falar e também assuntos de interesse no geral. Então vamos seguir falando sobre o medo e quando ele é dependente de coisas não reais. Quando você estiver com medo de coisas não reais, quer dizer, quando você sentir que a sua cabeça está criando fantasmas e dando uma dimensão que não tem, pare e tente perguntar a si próprio ou própria qual é a probabilidade da pior coisa acontecer nesse momento. Então, se você entra num elevador com uma porção de pessoas e você está com medo, pergunte a si próprio qual a probabilidade desse elevador cair de fato. É mínima, é muito pequena. Então, vá trabalhando em termos de probabilidade, de possibilidades reais daquilo acontecer, do pior poder acontecer, e você vai sentir um pouco mais de tranquilidade. Mas não esqueça um ponto fundamental, respiração profunda. Você tem que trabalhar dois aspectos. O aspecto físico, de você controlar aquele preparo que o medo tinha criado para você se defender de algo terrível,
e que às vezes não é terrível. Então você tem que trabalhar para diminuir esse preparo físico que foi criado, respirando profundamente, soltando a musculatura, fazendo um relaxamento, realmente deixando acontecer. E se você fizer isso e ainda estiver ansioso, trabalhe o seu pensamento, trabalhe a sua cognição, trabalhe a interpretação que você está dando ao evento. Se o medo for real, se a tua ameaça é verdadeira, tome uma solução. Resolva evitar, resolva fugir, resolva sair de perto, se for real. Agora, se não for real, não fuja do medo. A minha primeira sugestão seria: enfrente seu medo, jamais fuja do seu medo. Quando você foge do medo, ele cresce de tamanho, você torna um gigante. E aí fica difícil de dominar um gigante. Mas se você, ao começar a sentir medo, enfrentar e disser: sim, eu estou com medo, mas e daí? Eu estou com medo de algo que não é tão real assim. Eu estou com medo, mas eu sou capaz, sou competente para dominar esse medo. E aí o medo diminui de tamanho e ele desaparece. Então, a grande chave para controlar o medo é enfrentá-lo. Não existe medo que cresça quando você enfrenta. Todo medo diminui de tamanho, se acovarda quando você realmente enfrenta ele. E como o medo, em geral, ele é oriundo de alguma ativação no seu cérebro, de algumas células cerebrais, uma coisa muito útil, uma dica muito boa, é você tentar ativar outras células cerebrais que fazem uma competição com aquelas que estão gerando medo. Como fazer isso? Por exemplo, contando. Então você está num lugar que você tem medo, começa a contar quantos cantos tem ao redor, quantos furinhos tem na parede, começa a contar qualquer coisa que você veja ao redor. Ao contar, você aciona células cerebrais que então vão competir com a ativação das células do medo. Você pode também somar, multiplicar, dividir, mentalmente fazer as suas contas, porque lembra, as células cerebrais que você está utilizando para função matemática vão ficar antagônicas e reduzir a atividade das outras células cerebrais. Então você vai conseguir vencer o medo através dessa manipulação do teu próprio cérebro. Está dentro do seu poder lidar com isso. Não fuja do medo, enfrente, mas respire fundo e tente controlar o teu pensamento, vendo, mas qual é a probabilidade mesmo disso acontecer? Às vezes é tão pequena, tão mínima, e se ainda não aconteceu, por que ter medo, imaginando que um dia possa acontecer? Não, nós temos que viver o presente, ver o aqui e o agora. Agora, se o medo for real, tente solucionar o problema, tente escapar dele, porque você tem aí um aviso que seu cérebro está dando de que algo está errado. Mas se não for real, não fuja do medo, enfrente, você vai conseguir e fique bem.